dias estão maus, porque a Bíblia diz que os dias seriam maus, mas o Senhor nos deu este privilégio de termos o Espírito Santo para nos ajudar. Muitos não sabem o que é isso, não se preocupam, mas verdadeiramente o Espírito Santo foi deixado, não é a palavra certa, deixado, que o Senhor disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador. Ele foi enviado para nos ajudar em todas as maneiras, para nos aconselhar, para nós entendermos o que é certo, o que é errado, e para nós termos naquele grande dia aquele que vai nos conduzir ao encontro de Deus. E a Bíblia diz que verdadeiramente o amor de muitos se esfriaria por multiplicar a iniquidade. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que Adão veio, Eva, a serpente, e a Bíblia diz que houve ali uma falta de vigilância da parte de Eva, e a Bíblia diz que Eva acabou dando ouvido ao que a serpente diz. A serpente, chegando até Eva, disse: olha, por que ele não permite que você se alimente daquela árvore? Porque se você se alimentar daquela árvore ali, daquela fruta, você vai ficar tão inteligente, tão sábia, como o próprio Deus é. Aquela árvore tem uma inteligência para te dar. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos de estar buscando, perseverando, para nós entender o que nós podemos ouvir e acatar, o que podemos ouvir e deixar sair do nosso coração. Eva não se preocupou em analisar a situação, porque se o inimigo já tinha sido lançado de lá para a terra, porque queria ser igual a Deus, por que ela não entendeu que se ela quisesse ser igual a Deus, ia acabar com aquilo que ela poderia ter, como eu e você, este Espírito de Deus, esta maravilha de ser feitos filhos de Deus? Mas ela não quis dar ouvido naquilo que verdadeiramente tinha que dar, mas ela deu ouvido em algo que ela tinha que ver com os próprios olhos carnais, e não tem como ser igual ao Altíssimo. Quem quer crescer, diminui em todas as áreas. E nós entendemos que ele tem que crescer e não a nós. Por isso que nós começamos a entender: o pecado veio ao mundo. E se o pecado veio ao mundo, nós entendemos que a Bíblia diz, agora o profeta vai ser dizendo: olha, o pecado faz uma divisão entre Deus e o ser humano, porque o pecado começou lá, o desejo de ser igual, onde entrou o pecado. E ali a Bíblia diz que verdadeiramente agora o pecado está fazendo uma diferença muito grande. Por quê? Porque multiplicou na vida do ser humano o pecado, o amor está esfriando. E quando o amor começa a esfriar, não tem desejo de fazer nada para engrandecer o nome do Senhor, a não ser o desejo para fazer algo que alguém possa ver. E você e eu temos que fazer para Ele ver. Se você e eu começarmos a fazer o homem para a mulher ver crescer materialmente, fisicamente, dizendo: não adianta, um dia vai acabar tudo, porque o pecado, a Bíblia diz que é vaidade. O pecado chegou ao mundo para fazer com que o ser humano dê crédito a ele e ele verdadeiramente faça uma divisão entre Deus e o ser humano. E muitas vezes é um pecado tão pequenino que se torna iniquidade. Isso não tem problema, o pastor fala demais, mas um dia todos nós vamos ter um encontro lá com Ele. Mesmo que tenha essa sepultura amanhã, ou se Jesus buscar a igreja hoje à noite ou agora, vai ter um encontro com Deus. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente, irmãos. Nós é que mudamos, começamos a nos mudar, e tudo que muda é mentira. A Bíblia diz que verdadeiramente o amor ia se esfriar. Por quê? Porque o pecado está prevalecendo. Quantos pais estão despreocupados com a situação espiritual dos filhos? Quantos filhos estão despreocupados em fazer a vontade do Pai? Porque a Bíblia diz que o pecado ia chegar. Por que você diz isso, pastor? Porque a Bíblia relata que o pecado tão perto nos rodeia. Como o apóstolo Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não consigo, está difícil, mas o que eu não quero fazer vem fácil nas minhas mãos. E nós entendemos isso.
É o comodismo do ser humano para as coisas de Deus. Veja o que a Bíblia diz aqui, quando lemos: o qual uma mulher, tendo 10 dracmas, perdeu uma. Podemos traduzir, muitos dizem um dinheiro, uma moeda, mas muitos dizem um dote que a pessoa ganhava, ia guardando, enfeitando ali os lenços, guardando para mostrar que tinha o dote, ganhou algo. Mas perdeu uma só. Perdeu uma só. Mas não é uma mulher, não, qualquer ser humano, podemos entender. Quando perde uma, diz: olha, eu tenho 9 ainda. Isso aí é coisa que o inimigo coloca muitas vezes na nossa mente. Por quê? Eu estou vendo que o irmão lá, a irmã, teve mais problema que eu, ficou mais prejudicado que eu, estou ainda sossegado. Eu costumo dizer que é menos pior, né? Não é melhor. Mas o que eu quero que você entenda são as mínimas coisas que vai fazer uma grande diferença na minha vida e na tua também. O que quer dizer com isso, pastor? Eu perdi algo tão pequeno, mas isso foi Deus que te deu. Isso foi Deus que me deu. Eu estava ontem lá em Pouso Alegre e já entrei na fila dos 60, né, para fazer os exames. Eu sempre ria dos velhinhos, brincando com eles. Eles iam no ônibus, né, tudo com as pastinhas cheias de exame. E eu falava: oh meu Deus, que situação, não subia nem no ônibus. E eu parava o ônibus em Pinhal, o movimento era grande, e os motoristas não tinham paciência, aqueles velhinhos, pode dizer, né, pessoas idosas. E eu nunca esquentei a cabeça, eu parava o ônibus. Peraí, deixa eu puxar bem na calçada, o velhinho subia, que sufoco. Às vezes eu punha a mão, puxava o velhinho. Não se preocupa não. E todos, fim de ano, eles me davam um presente. Mas não é isso, irmãos. A gente fazia com amor. Tem que ver a situação. Nós vamos chegar um dia lá, eu pensava. E eu cheguei lá em Pouso Alegre, eu vendo meu rapaz que falou: cheguei. Aí eu disse: glória a Deus, né? Porque feliz é quem tem história para contar. E eu chegando lá, aquela fila lá, e eu vi aquela secretária atendendo com amor, irmãos. Aqueles velhinhos preocupados. Isso aí não é para muita gente, não, é para poucos que tem esse amor no coração. Tem pessoas que vai fazer algo, se puder ter um retorno para ele. Não, faça pensando que Deus vai dar um retorno para a tua vida. Ali olhando, conversando ali com um com o outro. E depois saímos, graças a Deus, eu estava lá na lanchonete almoçando, eu com a minha esposa. Aí aquela senhora chegou com o senhor e falou para mim assim, estava conosco lá naqueles 2 horas quase que eu passei lá dentro. Ela falou para mim assim: o senhor é pastor? Falei: pela misericórdia de Deus. Ela falou assim: eu vi. Quando o senhor falou lá dentro, eu vi que a sua voz era de pastor. Eu falei: glória a Deus. É difícil, irmãos. Não é porque eu quero, não. Porque me colocaram. E por mim mesmo eu não estava aqui, eu queria estar sentado aí com vocês. Porque a responsabilidade é muito maior. Se torna um chato, um quadrado, mas temos que fazer a vontade de Deus. E aí o que eu quero dizer, segundo essa palavra aqui: a mulher perdeu somente uma dracma. Agora a preocupação é essa. O que eu quero trazer para os dias de hoje? Se você e eu, como vemos ontem no processo, a pessoa perturbada procurando a carteira na rua, perdeu com 3 mil reais. Agora eu chego em casa, vamos colocar nos dias de hoje que a pessoa fica apavorada quando perde o celular, né? Deixou o celular, não encontrou o celular. Mas eu estava com ele aqui em casa. Amanhã eu procuro. Agora você está na rua, vai atrás e vai procurar e sai pedindo informação. O que eu quero traduzir para os dias de hoje? Quantos de nós estamos perdendo a graça de Deus dentro do nosso lar mesmo? Coisa pequena, mas estamos despreocupando, não estamos preocupados em buscar, em achar. Por que, pastor, diz isso? Porque nós estamos na era do comodismo. O comodismo é triste quando entra na vida do ser humano, principalmente o ser humano que quer morar no céu. Porque a Bíblia diz que quer ver uma mulher de 18 anos enferma, torta, encurvada, a Bíblia diz, atrofiada. Mas a Bíblia diz que um sábado Jesus entrou na igreja. Aleluia! E quando ele olhou aquela mulher toda torta, encurvada, ele chamou ela.
e libertou ela daquele espírito maligno que havia na vida dela. Mas pastor, ela ia na igreja, mas não adianta ir na igreja se não tiver um coração voltado para as coisas de Deus. Lá fora eu obedeço tudo e todos, mas dentro da igreja eu não estou preocupado. O que eu quero dizer? Se aquela mulher ia para a igreja torta, astrofiada, não sei se é com a muleta ou ia de cadeira de roda, o importante é que ela ia para a igreja. E hoje nós estamos deixando de lado o compromisso. Aquela mulher que disse, não, eu estou em casa astrofiada, eu não tenho condições, eu não vou, ela não tinha recebido a vitória. O comodismo está entrando no meio do povo cristão. E o que eu quero que você entenda através dessa mensagem? Para nós edificar. E se perdeu, é de um farolete, ela acende qualquer coisa, mas ela vai procurar. O que eu estou precisando que eu já perdi? Eu creio que eu já perdi coisas, espiritualmente dizendo. A maioria de nós perdemos. E estamos acostumados a amanhã se der eu faço, depois eu busco. Deus tem misericórdia de mim. Misericórdia dele, nós não estávamos mais aqui. E aqui essa mulher acendeu logo o quê? Uma luz. Como que eu e você vamos achar algo no escuro? Como que nós queremos resolver o problema não sendo espiritual, vamos querer resolver no jeito do ser humano? É escuro, é trevas. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, não estou preocupado. Se não formos luz, como que nós vamos achar aquilo que nós já perdemos? E aonde eu vou encontrar isso? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos relata verdadeiramente que ela acendeu a candeia primeiramente. E depois o que ela fez? Muita gente não gosta, né? Eu sempre vejo a Tiana que gosta de varrer. Ela fica varrendo a calçada ali, varrada dela várias vezes. Primeira coisa que a mulher fez, acendeu a sua lamparina. Eu creio que a mulher, como nos traduzir, podia de hoje, tinha azeite para pôr na lamparina. A lamparina podia estar apagada, mas ela tinha azeite. E quando a misericórdia nos acompanha, Ele vai fazer verdadeiramente a vontade dEle e nos coloca unção, autoridade e poder e para procurar aquilo que nós perdemos. Nessa noite é uma hora propícia para você e eu entendemos que quando acendeu, vai lá no cantinho, ó. Pode olhar que tem um lixinho lá. Muitas vezes a pessoa se preocupa só com a entrada. Se puxar o carpete, então misericórdia. O que eu quero dizer? Muitas vezes nós estamos preocupando em volta. Mas o eixo central que tem que estar preparado e limpo é o seu espírito e a alma para Deus operar. Tu é vaso, tu é templo do Espírito Santo. Tem que estar limpo para o Espírito Santo encher. E você olha, vai fazendo aí que eu estou enchendo o vaso, eu estou manifestando o poder. Aleluia! Está ali uma sujeirinha, mas o Deus está olhando. Ninguém está vendo. Eu estou no meu serviço, eu estou lá na escola, está escondidinho, mas Deus está vendo. A palavrinha errada que sai, o olhar que sai. Tem muito olhar, igreja, que é muito mais implicante, muito mais, podemos dizer, veredito do que uma palavra. Vai longe, um olharzinho, aquele olhar lascívio que tem. E nós entendemos que a mulher começou a varrer agora. Não, eu tenho que achar, eu tenho que perseverar. Eu estou dessa maneira, mas eu quero me levantar. Eu fazia, não, eu vou voltar a fazer. Eu não me acomodei, eu vou varrer até achar a dracma perdida. Não é o valor do dinheiro, mas é algo que eu perdi. Tudo que nós perdemos, nós temos que voltar e buscar. Perdeu um, deixou, daqui a pouco perde outro. Por quê? Não se preocupou em buscar aquilo que já tinha perdido. E a Bíblia diz que se não fazer a vontade de Deus, até o que nós não temos será tirado. Já imaginou naquele grande dia? Entraram em mim, filhos e papai, opa, você não, vai para a esquerda aqui, por favor. Vai para a esquerda, por quê? Não varreu direito, a sujeira está aí no coração. Eu não sei se o que pode sair dessa noite dizendo para mim e para você, mas muitas vezes é uma liberação de perdão, é uma palavra errada que sai, que nunca pedimos perdão. Nós não podemos fazer dessa maneira, mas eu não vou dizer o que você quer que eu faça para mudar o quadro, para tirar, eu quero que eu te ajude a tirar essa sujeira do meu coração.
Porque com Deus, igreja, nada fica em oculto. Você quer conhecer um cristão? Mora com ele dentro da casa dele. Compartilha no serviço com ele. E a Bíblia diz o quê? Que não tem como jorrar duas águas, uma doce e ou não, não. Meio termo não tem. Eu estou lá ou eu estou aqui, no meio eu não posso ficar. Se ficar no meio, não, fica no meio da linha de um trem para ver. Fica no meio da rodovia. Fica no meio do evangelho, lá nem aqui, pé lá, pé aqui, não. Eu quero ficar firme, eu vou limpar a sujeira, eu vou acender a luz, eu vou buscar essa luz, eu quero limpar, eu quero fazer verdadeiramente brilhar, porque verdadeiramente, quando nós ainda entramos dentro de um lar, nós comecei, olha, não, que eu não fiz nada hoje, por que não fez? Não olha a bagunça, eu vou olhar, porque eu sou cego. E com Deus é a mesma coisa. Ele olha para o nosso coração e vê a sujeira, vê o resíduo negativo, vê a mágoa, vê a ira, vê tudo lá e ele diz assim, eu estou vendo, limpa isso aí, varre isso aí, senão eu não vou encher do meu Espírito Santo. E depois como vai fazer? Eu não sei, mas Deus diz, eu sei. Eu sei, porque eu formei todas as coisas, eu criei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que eu quero dizer? No ventre da tua mãe, da minha mãe, o Senhor formou um embrião e hoje eu estou aqui, você está aí. E o Senhor diz, você já foi vitoriosa, você já foi vitória, você já foi vitória, não é uma derrota não, perdeu não. Eu acho, eu vou procurar onde estiver nessa noite, tenha um propósito, tem uma meta na sua vida. Aleluia! Porque a meta nossa é morar no céu, não é ficar na terra. Quem vai ficar na terra é minhoca, é cobra, e você não foi feito para isso. Então procura varrer o teu coração, eu procuro varrer o meu. Vamos nos analisar, mas amanhã eu posso dizer, Senhor, pesa minha maleza fiéis e tu sabe a minha sinceridade. Não é fácil, igreja, mas não é impossível não. Andar na vontade de Deus, isso agrada aos olhos de Deus. O pecado não faz parte da minha vida, ele está me rodeando, mas aqui está fechado, está blindado, porque o Espírito Santo é fogo, e quando a treva chega, o fogo queima, a luz acende, e eu consigo agora vencer, porque não é mais minha batalha, mas é dele. Então nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus. Essa conversinha para mim não serve. Mas muitas vezes vai alguém visitar que vai trazer algo de bom, não é bem-vindo, mas se vem alguém trazer alguma coisa do mundo, aí é só alegria. A amizade do mundo é inimizade com Deus, não é eu não, é a palavra do Senhor que diz, e nós gravamos aqui verdadeiramente, se não fizer a vontade de Deus, Deus não vai cumprir a vontade dele na minha vida e nem na tua. Só prova. Mas o Senhor diz, eu não te chamei para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus conhece a tua vida. Varrendo com diligência, sem deixar uma brecha. Eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja edificado através da minha vida, lá onde eu estou. Alguém pode olhar e alguém pode dizer, mas tu é crente? Sou sim, em nome de Jesus. Mas está dessa maneira, posso até estar, mas eu sou cristão e eu quero dizer, não venha me julgar, mas venha verdadeiramente fazer a vontade do Pai junto comigo, para você ver a diferença. Porque muita pessoa tem vergonha de dizer que é cristão, irmãos. Não tem vergonha de vestir tantas roupas negativas e tem vergonha de vestir uma roupa decente. Não pode mostrar a vontade de Deus na sua e na minha vida. Por nome do Senhor ser glorificado, naquele dia eu verdadeiramente posso dizer por mim, nós vamos ser com diligência também, mínimo do mínimo, vamos ser vitoriados. Sabe o que é o pente fino? Nada passa, tudo